Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Raíssa, eu sou arquiteta e urbanista e vim trazer um pouquinho para vocês alguns conteúdos que eu acho interessante, que meus clientes perguntam muito, algumas dúvidas mais comuns eu vou estar trazendo a partir de agora para vocês. E aí vamos começar pelo básico. Pergunta mais comum: o que o arquiteto faz? O que exatamente você vai me entregar? Será que eu preciso mesmo ou eu posso levar a obra sozinha? Então vamos começar? A definição mais comum se relaciona à criação de projeto. Então, o arquiteto é responsável por criar, idealizar e projetar ambientes externos, internos, enfim. Mas essa é a definição mais comum. E aí, dentro desse nicho de projetar e idealizar ambientes, a gente pode ir para diversas áreas. Dentre elas, a arquitetura hospitalar, a arquitetura residencial, a parte de paisagismo, que também pode ser feito projetos, é, industrial, a parte de interiores, construção de edifícios, enfim, uma infinidade de nichos só dentro dessa parte de projeto. Mas o arquiteto também pode enveredar por outras áreas. É muito comum, existem arquitetos que trabalham especificamente com gerenciamento de obra. Então, ele é responsável por administrar e gerenciar aquela obra. Ou também gerenciamento de projeto. Ele pode gerenciar a compatibilização de projetos, então ele pode ser responsável por isso individualmente ou dentro de uma empresa. Outra área de atuação do arquiteto é na parte de legalização. Pode ser legalização do imóvel, trabalhar com plantas de reformas para legalizar junto à prefeitura. Então, é um dos nichos de atuação. Eu trabalhei alguns anos nas prefeituras de regiões metropolitanas aqui do Recife e trabalhava analisando projetos. Então, aí já é outra área. Então, eu não projetava, eu não estava lá aprovando, mas eu estava analisando os projetos para serem aprovados. Então, isso é outra área de atuação. Você vê que tem uma infinidade, né? Eu vou focar um pouco na parte de projeto, porque é com que a gente trabalha aqui no escritório. E vou dizer um pouco de como a gente trabalha para você entender. Vários escritórios trabalham de forma parecida, mas na verdade pode variar um pouco, tem uma gama de serviços que um pode fazer e o outro não, e aí eu vou falar um pouquinho para vocês. Uma coisa muito comum que o cliente chega para mim e me pergunta, e por desconhecimento mesmo, e aí eu vou esclarecer um pouco. Quanto é que você cobra para fazer a planta da minha casa? E aí é importante frisar que o trabalho do arquiteto não é fazer plantas. O arquiteto trabalha projetando espaços e criando soluções. A planta é uma forma dele representar e lhe mostrar que solução ele pensou para aquele ambiente. E olha que é uma das formas só. A gente tem inúmeras formas de representar. Entre elas maquete eletrônica, que é a perspectiva, tem as plantas, as elevações. Então, assim, a planta, na verdade, não é o nosso trabalho. O trabalho da gente é o que a gente pensou antes de te entregar aquela planta. É a solução harmônica dos espaços, incluindo conforto, incluindo a parte técnica e funcional e incluindo a parte estética, que a gente não pode deixar de lado. Na verdade, se você colocar só a parte funcional e não pensar na estética, você provavelmente não vai ter um resultado satisfatório. Se você pensar só na estética e não pensar no seu dia a dia, na sua funcionalidade, você também não vai ter um resultado satisfatório, porque você pode achar lindo, mas no dia a dia você não vai viver bem naquele espaço e naquele ambiente. E também a parte do conforto, que é conforto térmico, conforto luminotécnico, isso é muito importante. Então a gente tem aulas durante a faculdade e aprende tudo isso, porque se você não tem, se você tem um ambiente que está bonito, que está funcional, mas ele está virado para o poente, no espaço de televisão, e aí não vai ser funcional, porque ninguém vai querer ficar naquele ambiente. Se você tem uma bancada de estudos e a iluminação não está ok, não está confortável para você trabalhar e estudar, também não vai ficar satisfatório. Então a gente tem que unir esses aspectos no pensamento do projeto. E por fim a gente te apresenta uma planta. E aí é nesse ponto que eu resumo, que na verdade o nosso trabalho é projetar e identificar as soluções funcionais para o ambiente. E a planta é só o meio de apresentação. E na verdade um dos meios, como eu falei. Agora vamos falar na prática, como funciona o nosso trabalho.
desde o cliente nos contactar até a entrega final da obra. Então, vou dizer um pouquinho. Digamos que um cliente me contacte, a gente tem um questionário para entender um pouco a necessidade do cliente. A gente, por algum tempo, fazia alguns orçamentos de preços fixos por ambiente, mas a gente entendeu que ou ficava caro demais ou ficava barato demais, a depender da necessidade do cliente. E aí a gente entende que realmente é uma coisa bem específica. E aí o que é que a gente faz? Envia esse questionário, porque mesmo que seja um quarto, mas para o mesmo quarto você pode precisar de vários serviços nossos ou menos. E aí se você precisa de menos, seu projeto vai ser mais barato. E aí eu vou dizer um pouco desses serviços quais são. Quando a gente projeta, a gente pode precisar fazer alocação e relocação de pontos de elétrica, pontos de hidráulica, fazer paginação de piso, se o cliente for trocar o piso, se for uma cozinha, paginação de paredes, detalhamento de granito, especificação das cubas e louças, especificação de todos os materiais e produtos, projeto de reforma, se for o caso, se tiver paredes para construir, paredes para demolir, a gente realmente vai precisar especificar e desenhar de acordo com a convenção, o que é para construir, o que é para demolir. Então, dentro de um ambiente só, a gente pode precisar ou não precisar de tudo isso. Mas para ilustrar um pouco para vocês, digamos que a gente teve o contato de um cliente e ele solicitou a gama de serviços completa. Ele vai construir uma casa e ele quer, desde da planta de construção, construir, demolir ou só construir, se for o caso, detalhamentos, e aí como é que ele funciona. Ele responde nosso questionário e a partir daí a gente consegue entender e fazer o diagnóstico do estilo dele. E com esse diagnóstico a gente apresenta um estudo preliminar. O estudo preliminar para ele entender se realmente aquele programa que ele nos pediu está sendo atendido, quantidade de quartos, como é que vai ficar a divisão dos filhos nos quartos, o que é que ele gosta, se vai ter uma área de lazer, como é que vai funcionar realmente. Então, esse estudo preliminar. Nele a gente discute, pode ou não ter alteração, digamos que tem alteração. Tendo alteração, a gente altera, ele aprova até que seja aprovado esse primeiro estudo. Depois que esse primeiro estudo é aprovado, a gente parte para detalhar. Então, a gente vai para o detalhamento. A primeira coisa que a gente apresenta, e isso é um protocolo aqui do escritório, pode ser diferente em outros, hoje em dia é a perspectiva, porque a gente entende que o cliente entendendo o espaço como ele vai ficar pronto, as plantas técnicas podem vir depois, porque a partir daquela imagem ele sabe exatamente como vai ficar o ambiente, então cabe a gente dizer, para ficar desse jeito, eu preciso dos pontos de tomada aqui ou ali, da iluminação, conforme está na perspectiva. Eu preciso da cama alocada aqui, então, com a perspectiva primeiro, eu já tenho a definição do layout, eu já tenho a definição estética e a partir daí eu posso começar a especificar os materiais, até porque a gente já faz a perspectiva representando os materiais reais que a gente quer usar, tanto papel de parede, como revestimento, como piso, como as cubas. Então, assim, a gente, na perspectiva, eu costumo dizer a meus clientes, quando eu apresento uma planta baixa, ele só está vendo 2D, mas na minha cabeça, o projeto está todo pronto. Eu apresentei o 2D para ele, ele só está vendo 2D, mas eu já criei todo o projeto em 3D. Na minha cabeça, aquele ambiente já está pronto, então eu já sei exatamente o piso que eu acho que combina com o estilo que ele tem, com as respostas que ele deu no questionário, com o que a gente conversou até então, com a realidade dele realmente. Então, eu só apresento primeiro planta baixa, mas na verdade a gente já tem todo aquele projeto em mente. E aí a gente apresentando a perspectiva. Depois que aprova, o cliente dá o ok, a gente parte para os desenhos técnicos. E aí são os desenhos que vão ser entregues para quem vai executar a obra, né? Então, a gente faz a planta de elétrica com a locação. Na verdade, a gente não faz a planta de elétrica que o engenheiro faz, por exemplo. A gente faz a locação dos pontos onde eles devem ficar. E aí o cliente precisa que alguém faça, se for o caso, né, o projeto de elétrica, por onde vai passar. É ideal para quem vai construir ou reformar uma casa. Geralmente, quando a gente vai fazer apartamento, a gente já tem os pontos, a carga já está calculada e a gente faz só algumas relocações.
então nem sempre é necessário. Mesma coisa na parte de hidráulica, quando é casa é interessante porque você precisa saber por onde está passando a tubulação e a gente faz a locação dos pontos, onde vai ficar a bacia, qual a distância para colocar aquela cuba, então a gente dá todo esse detalhamento, mas a gente não faz o projeto dos cálculos de tubulação, de cano, isso fica realmente para o engenheiro. Depois disso a gente faz a planta de paginação, de parede e de piso. Onde começa a pedra, qual o tamanho das pedras, qual é o tamanho ideal com menos recorte, como é que vai ficar nas paredes e quais vão ser os revestimentos. A gente loca todos os detalhes de revestimento, né? Como é que vai ficar atrás do móvel. Fora isso, eu não sei se eu já falei de iluminação, a gente também loca todas, faz os detalhes de gesso, detalhes de granito. Então, se for ter banheiro, se for área molhada, a gente faz o detalhe de granito, como é que vai apresentar e que tipo de granito a gente sugere, tanto no piso para soleiras quanto os das bancadas, os detalhes de vidros, boxe, espelho, o mobiliário. Então, o mobiliário a gente detalha todos em vistas e aí perspectiva também já está feita, então o cliente pode fazer com quem ele quiser ou com quem a gente indicar, mas aí está todo detalhado, ele consegue ir para qualquer lugar e fazer esse projeto. E por fim, o acompanhamento, além dos detalhes, né? Aí depende de obra para obra. Digamos que seja uma casa com piscina, então eu tenho que fazer o detalhamento da piscina, os cortes das piscinas, as fachadas se for da casa, a planta de esquadria se eu for trocar a esquadria, a parte de especificação de cortina, de material, de produto. Então é uma gama de trabalho bem grande e a gente faz esse serviço. A gente, todos esses que eu citei agora são produtos que a gente apresenta, né, para o nosso cliente. Então a gente faz tudo isso. Especificação de papel de parede, que na perspectiva a gente já tenta colocar o papel de parede especificado, porque aí não tem aquele risco do cliente olhar, gostar e não achar depois. Então a gente tenta trabalhar dessa forma. E aí voltando para a execução, a gente acompanha a execução. E aí o que é acompanhar a execução da obra, que é diferente de gerenciamento de obra, tá? O acompanhamento da execução, a gente acompanha se os serviços que estão sendo realizados estão de acordo com as plantas apresentadas. Então, a gente apresentou uma planta de elétrica, a gente vai ver se realmente o eletricista, o pedreiro, o engenheiro, a equipe do engenheiro está colocando no lugar que a gente indicou. Se o piso está de acordo com o projeto, então a gente vai verificando se o marceneiro colocou os móveis, está fazendo os móveis exatamente de acordo com o projeto, se o pessoal dos espelhos está entregando o espelho da forma correta. Então, esse é o acompanhamento da obra. A gente agenda com o cliente e aí faz esse acompanhamento na medida que tem a necessidade. O gerenciamento de obra, depois eu falo até um pouco sobre a diferença desses dois aspectos, mas o gerenciamento de obra, a pessoa é responsável por gerenciar os prazos da obra, ele é responsável pelo recebimento de dinheiro, pelo controle de material. Então, a pessoa que trabalha com gerenciamento, que não necessariamente é um arquiteto, pode ser engenheiro, técnico de edificações, ele recebe o dinheiro e administra a chegada de material, o tempo da obra e assim ele realmente é responsável por gerenciar a parte financeira, a parte de material e a parte dos profissionais. A gente realmente, quando é uma obra grande, a gente sugere sim que tenha alguém para gerenciar a obra, que é uma pessoa específica para isso, porque ele pode cobrar o prazo, a gente não está ali para isso. A gente tem uma ideia do prazo, se é uma obra menor, fica fácil a gente fazer essa cobrança, mas a gente não tem como realmente gerenciar se tem uma pessoa, se as pessoas estão sendo contratadas independentes. Cada um diz o seu prazo e realmente é responsável por cumprir ele. A gente não é responsável por isso. Mas aí a gente acompanha a obra do início ao fim para que ela seja executada e fique exatamente como está no projeto.
E aí a pergunta, será que você precisa de um arquiteto para o seu projeto? É bem particular essa resposta, mas o que eu vou dizer é quais são as grandes diferenças entre trabalhar com arquiteto ou não. Eu vejo muito meus clientes falando, vários deles que me contratam, que nunca contrataram arquiteto, mas já fizeram algumas reformas. E aí eles fizeram, viram na revista, acharam bonito e aí tentaram replicar no ambiente. E aí sempre tem algum problema, não ficou exatamente como eles pensaram, mas aí quando se descobre que não ficou exatamente como eles pensaram, já está pronto e já foi investido e ele já gastou e dificilmente ele refaz. Então ele espera um tempo para poder depois refazer. Então isso é muito comum. Eu vejo isso acontecer muito com os meus clientes. E aí o que eu digo, quando você trabalha com arquiteto, a gente é responsável principalmente pela antecipação do resultado final. Eu te entrego uma antecipação, você vai saber, ó, vai ficar desse jeito, é assim mesmo que eu quero, então sem gastar nada com a obra, eu não vou quebrar nenhuma parede, não vou perder meu tempo e vou saber como é que vai ficar o resultado final, certo? Então, sabendo disso, você já entra na obra tendo ideia do que você espera no final da obra. E aí, se você realmente, às vezes a gente tem alterações de obra por conta de orçamento, então eu te apresento a perspectiva, mas você optou por um outro granito por causa do orçamento. Mas aí você tem consciência dessa alteração, né? A gente tenta dar soluções e alternativas que minimizem essa alteração de estética. Então a gente tenta reduzir essa alteração, mas às vezes acontece, mas o cliente está o tempo todo sabendo disso. Então ele sabe quais foram as alterações que ele optou por fazer e aí ele tem ideia do que vai ficar no final. Fora isso, ele consegue compatibilizar. Então às vezes você faz a elétrica, aí quando vê você no meio da obra tinha uma viga, você passou o gesso e aí você só muda o gesso quando vê tá batendo num ponto, ou então bateu no móvel, o móvel não coube. Então a gente também antecipa esses problemas. Como a gente faz todas as plantas juntas, é difícil ter algum problema desse tipo. De o gesso deu errado porque bateu no móvel, porque a gente já projetou o gesso sabendo qual seria o tamanho do móvel. Então você evita muito retrabalho. E aí, resumindo, eu acho que realmente a principal função do projeto de arquitetura, do projeto em si, é a antecipação do resultado e a antecipação da compatibilização. Você não precisa estar executando um projeto de elétrica para já saber que ele vai bater na viga ou que ele não vai ter como passar. Você já tem isso em mãos, certo? E com relação ao acompanhamento, eu acho que é bem importante porque você, se não é da área, por exemplo, eu não sou dentista, então realmente tem informações técnicas que eu não sei. Por mais que eu saiba o resultado final que eu gostaria, por exemplo, nos meus dentes, eu não sei o que é que precisa ser feito para aquilo. Então eu sei o resultado final, eu sei o que eu preciso, mas eu não sei fazer sozinha. Ou um advogado, eu não vou na justiça, abrir uma ação se eu não sei fazer isso. Então eu acho que é uma questão de buscar a pessoa que tem o conhecimento técnico maior. Então realmente eu acho que para quem precisa, para quem tem o interesse de ter o resultado final, de saber o que vai ter, é de extrema importância. Eu, assim, costumo dizer que é cada macaco no seu galho, né? Se eu precisar de um tratamento médico, eu vou no médico. Se eu precisar de fazer uma dieta, eu vou no nutricionista. Não é a mesma coisa, eu vou pegar uma dieta na internet, eu não vou ter os mesmos resultados. Se eu precisar fazer atividade física, é ideal que eu tenha um profissional de educação física, um personal, se eu quiser resultados melhores. E aí vai a mesma coisa na arquitetura. Se eu quiser o resultado ideal ou o resultado mais satisfatório possível, é ideal que eu chame uma pessoa que tenha essa experiência. Então isso vale para todas as áreas. Eu estou falando aqui de arquitetura porque é a área que eu atuo. Mas eu entendo que para todas as áreas vale essa questão de ser especialista, de conhecer, de ter estudado para isso. Então é isso. Hoje eu vou ficando por aqui. E aí eu queria que vocês comentassem o que é que estão achando. E a partir de agora eu vou estar sempre trazendo esses conteúdos com as principais dúvidas dos meus clientes e de vocês também. Então se quiserem perguntar, se quiserem mandar aqui nos comentários, pode falar que eu vou estar falando sobre isso sim. Tá certo? Tchau, tchau.